Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro de educação em astronomia. Antes da gente dar as boas-vindas para a palestrante de hoje, nós temos um anúncio a ser feito, e daí eu gostaria de convidar a Cione para abrir o microfone dela e dar o anúncio de hoje. Ei. Olá, boa noite a todas e todos. Eu de novo. Pessoal, convidá-los para o SNEA, Simpósio Nacional de Educação e Astronomia. Sim, teremos o SNEA em 2021. Era para ser em 2020, porém, com o cenário atual, nós adiamos para 2021. Então, a data do possível SNEA será no dia 6 a 9 de julho de 2021. Prazo de submissão até 15 de janeiro de 2021 e provavelmente a lista dos trabalhos aprovados sairá no dia 20 de fevereiro de 2021. Muito importante. Quem já submeteu o trabalho, quem já submeteu proposta de minicurso, não precisa submeter novamente, ok? Então, estão todos convidados e conto com vocês. Muito obrigada. Obrigado, Cione. Então, agora, eu gostaria de convidar a Gleice para fazer uso da palavra e falar hoje para a gente sobre o lúdico, imaginação e criação no ensino de astronomia. Já vou parando de compartilhar a minha. Seja bem-vinda, Gleice. A palavra está contigo. Boa noite, tudo bem, gente? Que bom aí reunir o pessoal para conversar um pouquinho. Esse primeiro momento é um momento um pouco de nervoso, né? Porque toda fala é algo que a gente não sabe onde vai parar, mas eu estou muito feliz de estar aqui conversando com todo mundo aí. Boa noite a todos. Vi que tem gente de tudo quanto é lugar, né, Guilherme? Tanto do Rio Grande do Sul, tem a Carol, é lá de Porto Alegre, uma amiga muito querida. Nossa, estou muito feliz de ver o pessoal de tudo quanto é lugar aqui, Guilherme. Então, eu já vou começar, mas deixa eu só explicar como que a gente vai conversar, né? Esse negócio de apresentar online, assim, a gente não vê o rostinho de ninguém, é um negócio um pouco meio distante. Então, fiquem à vontade para mandar questões durante, mas eu só vou olhar depois, né? Que eu não consigo acessar as mensagens. E aí vai ser dois momentos a apresentação, né? A conversa. Um momento um pouco mais teórico, um pouco mais técnico, né? Para a gente se aproximar um pouco mais dos autores, né? E o segundo momento mais de troca mesmo, né? Que aí eu vou falar um pouquinho das minhas experiências também, né? E que todo mundo possa compartilhar também a sua experiência com relação à criação, imaginação e lúdico, né? O jogo em si dentro da astronomia. Eu sei que o pessoal aí do planetário tem bastante coisa para falar também, né? No final vamos trocar mais figurinhas sobre também, né, Cecília? Aí, ó, o Rafael também, o Guilherme, depois vamos conversar mais sobre. Então, eu vou começar aqui, vou compartilhar. Guilherme, qualquer coisa me chama aí no áudio, que se eu não vou te ver. Tá bom? Vamos lá, então. Dá pra ver, gente. Olha que coisa incrível. Eu não via que ficava o rosto das pessoas aqui. Pelo menos estou vendo o Guilherme aqui do lado. Então, gente, eu coloquei essa primeira imagem, assim, eu já mudei o nome logo de cara. Eu falei assim, olha, o Guilherme vai ficar meio bravo comigo, mas eu fiz questão de mudar o nome, porque não é no ensino somente de astronomia que eu estou falando, não, é na educação como um todo, porque a astronomia pode ser no observatório, na sala de aula, em casa, na família, em qualquer lugar. Então, eu deixei um pouco mais amplo aqui, deixei não no ensino, mas em educação e astronomia. A gente vai falar sobre alguns termos, alguns conceitos relacionados a lúdico, criação e imaginação, o que isso tem a ver com o tal do lúdico, o que tem a ver com jogo, com brinquedo, né? E eu já faço a proposição aqui logo de cara, assim, a gente vai falar sobre criança, porque quando a gente fala de jogo, de brinquedo, a gente está falando só sobre criança, a gente está falando sobre quem? Com quem, né? Então, já fica logo essa chamada aqui, do que a gente está falando, né? Essa
parte, assim, de pesquisa, assim, um pouquinho, né, tanto de experiência quanto de pesquisa teórica, que envolve o lúdico e o jogo, é uma parte que eu tenho um carinho muito grande, assim, na minha pesquisa. Ela está dentro da minha dissertação também, um pedaço pequeno, né, mesmo, que a dissertação é, né, um todo, né, tem toda a pesquisa, mas é uma parte que, para mim, conta muito, vale muito, porque a gente sai um pouquinho do olhar mais simplista, digamos assim, para as ações lúdicas que a gente faz no nosso dia a dia. Porque, por vezes, no ensino de ciências, a gente fala assim, vamos fazer uma história ali só para entreter os alunos. Será que isso é jogo? Será que isso é lúdico? Será que isso é brincar realmente, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, né? Espero que a gente possa trocar ideias e que eu possa também contribuir um pouquinho com vocês aí, né? E aí, de quem que a gente está falando, né? Essa pergunta ela é fundamental, porque a gente, antes de querer saber o conceito do que é jogo, do que é lúdico, nós temos que saber com quem que a gente está falando. Então, não, a gente não vai falar só para crianças aqui, a gente está falando de lúdico, de jogo no contexto geral, enquanto sociedade, enquanto humanidade, então pode pensar o lúdico para criança, para adolescente, para adulto, para idoso, para qualquer pessoa, para qualquer idade, não tem uma idade delimitada aqui. Semana que vem, né, o Dante vai falar um pouquinho mais delimitado, ele vai falar mais sobre a infância. Então, por isso que hoje a gente vai abrir um pouco mais o leque, né, dentro do lúdico. E aí vai vir muitas proposições, porque muitas coisas estão só falando sobre criança, alguns autores. Mas a gente vai ter que tentar entender que não é só ali, não é só na infância que a gente está abordando, né, o lúdico, né? E o que é esse brincar, né? Esse lúdico, esse jogo? Pega alguma coisa e larga lá na mão da pessoa, né? Deixa na mão da criança, por exemplo, né? Vamos contar uma história e chama o grupo de adolescentes que foi, né, no observatório, por exemplo, e deixa ele lá se virando sozinho. Isso é lúdico, isso é brincar. Então a gente vai discutir sobre isso. E aí a minha pergunta, que eu tenho um carinho enorme por ela, um carinho entre parênteses, tá? Assim, entre aspas, quer dizer, o lúdico é a maquete do sistema solar? Aí eu pergunto para vocês, o lúdico é a maquete do sistema solar? Por que eu faço a pergunta? Porque a gente estava fazendo um levantamento, né, de estado da arte dentro da educação e astronomia, e juro para vocês que a maquete ou modelos, né, de ciência dentro da astronomia é muito comum, porque é uma forma, né, de a gente acessar o conhecimento que não é visível, e sempre tem essa palavrinha, porque essa, né, no final do artigo, geralmente, né, ou do resumo expandido, é assim, essa brincadeira, ou esse brinquedo, essa maquete, esse modelo foi muito legal na aula de ciências, porque os alunos se divertiram. E simplesmente acaba nisso, assim, o lúdico se resume a isso, os alunos se divertiram. Isso é lúdico? Isso é jogo? Então, a gente vai ver um pouquinho isso. E essa imagem que eu coloquei aqui logo no início, as linhas do Velázquez, é para problematizar que tipo de sujeito que a gente está falando, que tipo de compreensão humana que a gente está tendo. Porque eu posso estar falando com crianças dessa maneira aqui, com crianças que a gente tem uma visão sobre. Posso estar falando com jovens, com adultos que a gente tem uma visão sobre, mas na realidade não é isso. Né? Na hora da ação mesmo, a criança, o adolescente, o adulto, o idoso, nunca é aquilo que a gente tem o ideal na nossa cabeça, né? Então, lembrar que quando a gente está trabalhando com astronomia ou com qualquer outra área do conhecimento, né, conhecer a pessoa enquanto ser que tem as suas imperfeições também, né? Não só aquele ideal de criança ou de sujeito que vai se trabalhar, né? Só para problematizar isso, né? E aí, do que a gente está falando? Ainda não estou falando do lúdico, mas eu estou falando do lúdico. E olha por quê. Porque eu começo fazendo uma diferenciação sobre o que é o brinquedo e o que é o jogo. Parece uma coisa banal, mas a gente precisa reconhecer na base, né, daquele conceito para poder entender um pouquinho do que a gente está falando de lúdico, de brincar dentro do observatório. Primeiro que jogo tem 3 consequências aqui que a gente pode pensar, né? 3 características. Uma, que jogo é um resultado de um sistema, né, dentro da linguagem, né? Então, um sistema linguístico dentro de um contexto social. Pensa isso, já tá um conceito bem específico aqui. É um sistema linguístico que funciona dentro de um contexto social. Tá, isso é jogo. Mas o jogo também é um sistema de regras.
E o jogo também é um objeto, pode ser uma boneca, pode ser um bambolê, pode ser. E isso também é jogo. Aí tá o problema. O que mais que é esse jogo? Tem 3 caminhos possíveis aqui. Mas se eu estou falando de jogo, por que isso aqui não é brinquedo? Isso que eu estou falando não é brinquedo. Por quê? Né? Então, essa fica a primeira incógnita aqui. Né? Agora a gente vai entrar em alguns autores que vão nos ajudar a pensar sobre o que é o tal do brinquedo, o tal do jogo e também o tal do lúdico. Né? A primeira pessoa que eu trago é a Kishimoto, né? uma educadora brasileira, né? Uma professora, e ela é renomada na área quando fala de ações lúdicas, né, de ensino, principalmente na educação infantil, né? E aí ela traz aqui alguns conceitos que a gente pode pensar dentro do jogo. O que é o jogo? Primeiro que ela já começa de cara falando para a gente, então, olha, o jogo não tem como você pegar um conceito específico. Como o jogo faz parte da cultura, ele é tal qual a cultura multifacetada e heterogênea. O jogo não tem como você delimitar ou traduzir em poucas palavras, né? Depende muito da época que você está falando de jogo. O jogo de hoje não é o mesmo jogo, né? Na Idade Média, por exemplo, nós temos que pensar isso. Tem o Felipe Herrier, por exemplo, que fala isso para a gente, que o jogo na época da Idade Média ali não é o mesmo de agora. O que isso tem a ver? Por que isso implica no conceito para a gente, né? E depende do significado do que você atribui para ele. Por exemplo, numa aldeia indígena, o arco e a flecha é meio de sobrevivência, por exemplo. E para uma criança aqui do nosso meio mais urbano, o arco e a flecha é um brinquedo. Né? É uma maneira dela estar representando alguma coisa e brincar, mas ela não está precisando se bastar com aquilo, né, enquanto vida, né? Ela não precisa caçar para se alimentar, por exemplo, né? Então, depende do significado que a gente está atribuindo a ele, né? O jogo tem isso também. E tem imagem e sentido de cada sociedade. Então, eu não posso falar que o que eu estou falando aqui tem a ver com outros lugares, por exemplo, na China, por exemplo, né, nos Estados Unidos. Então, dá para ver, por exemplo, a mídia como influencia o que é o jogo, o que é o brincar, o que é o brinquedo nos Estados Unidos, por exemplo. Então, todas essas questões dá para a gente problematizar dentro do jogo. E já deu para perceber que não tem um conceito final de jogo, logo no começo aqui, ela não traz isso. Ela vai falando de onde que vem o jogo, onde que ele se coloca, né? E aí ela traz o brinquedo, que o brinquedo em si é onde a gente pode trabalhar mais enquanto educador, enquanto professor. Olha só quanta coisa boa que tem aqui para a gente pensar. Primeiro que o brinquedo, ele não é a reprodução somente de objetos. O brinquedo pode ser a representação de um objeto, pode ser criar espaços para aquele objeto ou para um determinado momento que aquela criança está fazendo, né? Aquela pessoa está fazendo uma representação. Tá muito ligado, e aqui ela está falando da criança, mas a gente vai abrir, né, o leque para não só para a criança, está muito ligado ao mundo imaginário da pessoa, porque é o que ela vê, o que ela imagina, o que ela começa a criar. E aqui tem uma parte muito interessante que tem a ver com uma previsão. Por exemplo, a criança está assistindo a TV ou ela está escutando uma música, está vendo um jogo, está jogando um jogo, e quando ela está brincando, ela remete essas coisas que ela viu antes. Então, o imaginário também pega coisas que ela não viu, né? Ou que ela imagina, ou que alguma coisa falou para ela, algum personagem, alguma coisa assim. Então, isso é incorporar o imaginário que ela pode nunca ter visto realmente. Né? Ela só pode ter ouvido falar. Então, o brinquedo ele amplia essa visão do que é se relacionar com a imaginação. Né? Não é só algo que a criança viu e vai fazer igual. Não é só isso, né? Ela amplia aqui, né? Incorpora modificações na realidade representada. A gente tem que ter muito cuidado quando está falando de criança, porque às vezes a gente está olhando para a criança e fala assim, de uma maneira muito simplista mesmo. E olha, ela está representando, é bem assim que a tia faz, por exemplo, está representando uma brincadeira a tia dela. E não, provavelmente ela vai estar criando coisas além do que ela viu. Então, cuidar muito quando a gente fala que a coisa é aquilo que está sendo posto. Na realidade que é mostrada para a gente por meio do brinquedo, por meio do brincar, não é somente aquilo que está posto, né? Não é só aquilo que aconteceu realmente. Faz parte do mundo da imaginação, da criação. Então, nem sempre é o que realmente aconteceu. Né? Então, ela brincou, a criança brincando com um telescópio, por exemplo, e nunca viu ninguém usando um telescópio. Mas ela sabe que aquilo, para ela, é um objeto de observar o céu.
e ela vai começar a criar histórias e coisas relacionadas àquele telescópio, e ela pode nunca ter visto alguém falando sobre o telescópio, só dizendo aquilo ali é um objeto de olhar o céu. Só isso. E ela começa a criar enredos. Então, isso não é condição, ela viu e tem que reproduzir. E aí que tem a ver com a metamorfose, né? A fotografa a realidade, porque uma foto, né, ela nunca é a realidade em si, ela é uma representação da realidade. Né? E a parte de metamorfosear a realidade é que a criança, isso vem muito de Walter Benjamin, a criança pega a coisa em si e ela transforma, ela ressignifica aquilo. Então, olha a amplitude dessa ideia de brinquedo que a autora está trazendo para nós, né? Que pega algo que não está visível. Eu pego um buraco negro que eu não consigo visualizar e eu trago para minha frente aqui na hora do brincar. Então, isso é trazer o invisível se tornar visível por meio do brincar. Então, olha a amplitude desse conceito, né? Desse termo, né? Que a Kishimoto traz para nós, né? Por meio de outros autores, é claro. E aí tem uma coisa que para nós, enquanto educadores, professores, é muito importante. Que o brinquedo, ele está relacionado com o mundo imaginário do adulto que propõe um objeto lúdico. Aqui é em outra instância, tá? Se antes a gente estava falando da criança criando sozinha, aqui é do adulto criando para a criança. Quando nós, professores, por exemplo, estamos propondo ações lúdicas. Então, tem muito a ver do que a gente também pensa sobre o que é o brinquedo, como a gente se relaciona com o brincar. Se nós temos na nossa cabeça que brincar é largar a criança e sair, então vai ser isso brincar. E a criança, ela, né, vai ficar à mercê daquela situação que o adulto criou, por exemplo, numa sala de aula. Mas se o adulto propõe uma ação que dá a possibilidade da criança criar no meio daquilo e realmente produzir o jogo em si, né? E transforma aquilo num jogo lúdico mesmo, né? E aí é outra realidade, é outra coisa. Aí o adulto já está possibilitando a criança ser autônoma nesse brincar. Já é outro contexto. Então, tem várias amplitudes do que é o brinquedo também. E o brinquedo tem relação com o sujeito. O jogo também, mas o jogo é mais o objeto em si, por exemplo, né? Não é só o objeto, mas é mais o xadrez, por exemplo, a damas. Então, é mais um jogo, o jogo de cartas, que na astronomia é muito comum, ter o jogo de Uno, que relacionado com astronomia, é muito comum. E o brinquedo não, o brinquedo ele é um pouco mais da relação, né? Mais cultural com a humanidade em si, né? Não é um objeto em si. Então, não precisa ser o objeto. E aí ela continua fazendo assim a diferenciação. E aí é que é muito importante a gente agora, enquanto professor, né, o que está na área, pensar a diferença entre jogo e jogo educativo. Porque lembra que aqui, ó, o jogo no início tem um sistema de regras, ele é um objeto, ele está dentro de um contexto social, então ele tem toda uma delimitação do que é o jogo e uma delimitação do que é o brinquedo. Perceba que o jogo é mais específico nesse sentido e o brinquedo é mais amplo. São ações que não necessariamente envolvam um brinquedo, um objeto em si, né? E aqui ela traz uma diferenciação. E aí, para nós, ajuda muito, porque ela fala assim, que quando você está querendo que a criança aprenda alguma coisa, você já não está brincando, você não, a criança, né? A criança, o adolescente, o adulto, qualquer coisa que a gente envolva, né, nossa reflexão lúdica aqui, ela não está mais brincando, ela está fazendo uma atividade, um trabalho. Né? Então, vai usar como uma desculpa de iniciar algum conteúdo. Aí vai lá e faz uma maquete do sistema solar e diz que isso é uma brincadeira porque a criança está se divertindo. Não, isso é um trabalho. Isso não é um brinquedo, não é um brincar, não é uma criação autônoma da criança. Né? Então tem que tomar muito cuidado nessa diferenciação. O que é jogo e o que é jogo educativo. A gente vai falar um pouquinho mais para frente aqui. E que a gente pega de Aristóteles lá do início, o jogo, a ação do brincar, é diferente do trabalho. Porque para eles, né, naquela época, o jogo era como se fosse o momento de relaxar a mente. E aí o próprio autor, ele fala, né, o Aristóteles, e o que é educação se não é essa possibilidade de pensar fora do que é proposto,
pensar fora do trabalho. Então, ele traz isso desde aquela época, então imagine, né? Desde Aristóteles, pensando que o jogo tem essa função na educação também da humanidade, né? Porque ela funciona como, não só como um descanso, mas com possibilidade de pensar, de refletir, né? E aí, olha só que interessante a gente pensar aqui o que a Kishimoto traz para a gente, ó, que quando a criança brinca, né, quando o sujeito está brincando, ele não está preocupado se está aprendendo o que é o conceito de estrela, de planeta, ou se vai desenvolver uma habilidade mental, uma habilidade física. Quando a gente está brincando, e agora vamos nos colocar aqui, nós não estamos pensando que vamos aprender um conteúdo. Então, se você tem um viés totalmente conteudista para o brinquedo, para o jogar, para o lúdico, então tem alguma coisa aí meio estranha acontecendo, porque o jogo não é isso. O jogo não é o trabalho em si, a ação em si de educar, de criar uma atividade, né? Vamos colocar nesse termo. Ela usa trabalho. Ela fala que o jogo em si não é o trabalho, o jogo é outra coisa. E aí tem uma palavra que diz muito o que é o jogo, que é esse agir lúdico, é a incerteza. Então, a incerteza presente em toda a conduta lúdica é outro ponto que merece destaque. Por que merece destaque? Porque quando está dentro de um ambiente criado, e que pode ser uma pessoa de fora que criou esse ambiente, mas que as pessoas de dentro que estão dentro desse ambiente, num espaço delimitado, você não sabe o que vai acontecer ali dentro. Você pode contar uma história a partir, né, de um determinado enredo, e chega na metade da história, aquilo tudo muda. Porque você não sabe o caminho que aquilo vai tomar. Porque as crianças, os adolescentes, o adulto que seja, a pessoa que está dentro daquele ambiente, ela vai ressignificar, vai recriar aquilo que ela tá brincando, que ela está imaginando. Então, quando a gente acha que tem controle de tudo, isso não é brincar. Isso não é jogar, não é uma ação de lúdico, é uma ação de trabalho. Então, tem essa diferença, né? E a professora Shizuko, né, ela traz todo esse aporte, né, desde lá de Aristóteles, que eu já falei antes, até autores mais atuais, né? E aí, um dos autores que ela mais elenca, né, e que eu tenho um apreço muito grande, que já trabalho há um tempo com ele, desde a graduação, né, é o Huizinga. Ele é um historiador e linguista holandês. Esse carinha aqui, ele tem uma relação muito especial com o jogo. E aqui percebam que o termo jogo não é aquele que a gente estava falando antes, que tem as regras, aquela coisa toda. Aqui o jogo está mais para um conceito amplo de lúdico, de imaginação, de criação. Não é um objeto em si com regras, é outra coisa. Tem regras também, mas não é um objeto, né? Não é um jogo de cartas, por exemplo. Aqui o Huizinga, ele insere o jogo na cultura, quando ele fala assim, que o homem não é só o homem que pensa, que reflete, é o homo ludens. Não é o homo sapiens somente, é o homo ludens. Por quê? Porque é como se o homem se inserisse na cultura por meio do jogo também, por meio do lúdico, por meio da ação lúdica. E ele chega em determinado momento a falar que o jogo, o lúdico, é anterior ainda à cultura humana. Isso é a compreensão do Huizinga, tá? E aí ele fala que, por exemplo, os animais brincam, mas eles não têm consciência, né? Que isso é diferente, que nos difere dos animais. Os animais brincam tal qual o ser humano, mas eles não sabem que estão brincando. Por isso que ele fala que o brincar, o lúdico, é anterior ainda à cultura. E que tá dentro dessa compreensão do que a gente tem sobre cultura, né? Porque aqui amplia, né? O lúdico aqui já é uma compreensão cultural. E aí, olha só quanta coisa que tem aqui, né? Eu trouxe esse conceito, ele é um pouquinho longo, mas que dá para refletir muito sobre o que é esse jogar, esse brincar no conceito de lúdico agora, na compreensão do lúdico, tá? Que é mais amplo. É uma atividade de ocupação voluntária, ou seja, não tem alguém mandando você fazer aquilo. É exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e de espaço. Então, você vai criar um local que você está fazendo a sua ação lúdica, seu brincar. Né? E é dentro daquele espaço que a coisa vai acontecer. Se sair para fora do espaço e do tempo que você delimita, já não é mais o brincar. Aí vem o Huizinga, ele fala sobre aqueles que quebram as regras e são estraga-prazeres. E aí quem tiver mais interesse vai pegar mais na obra dele, que tem bastante coisa sobre isso, né? E aí tem as regras livremente consentidas, que então é o grupo de pessoas que está dentro daquela ação que estão consentindo com aquilo, né? Então, pode ser uma ação vinda de fora, mas tem que aqui dentro consentir, não é a pessoa de fora que vai dizer que é aquilo ou não.
Mas quando as pessoas consentem nessa ação lúdica, nesse brincar, aquilo é extremamente obrigatório. Então, se eu falo que eu vou ser uma bruxa, eu vou ser uma bruxa, porque eu me dei essa regra. Entende? Eu não posso sair da realidade que eu criei. E aí ele tem uma parte que eu gosto muito do Huizinga, que ele fala de algumas aldeias, assim, de algumas, né, aldeias indígenas, que ele fala que eles colocam máscaras e que ele começa a representar, falar da ação lúdica dentro dessas máscaras. E que ele fala que o mascarado, como aquele que não está mascarado, ambos eles são iludidos. Mas a diferença é que ambos sabem que estão sendo iludidos. E o brincar é a mesma coisa. Você não pode ser aquele que diz assim, a fulaninha tá brincando de fada, de bruxa, de qualquer outra coisa, né? De um animal, do leão. Não, a criança é o leão, ela não tá brincando dela, naquele momento ela criou aquilo para ela e ela realmente é aquilo que ela criou. Né? Então, a gente olha de fora, é um negócio estranho, né? Que é isso? Mas dentro daquilo é uma coisa enorme acontecendo, né? Toda uma tensão, e aí já vem os próximos significados, um sentimento de tensão e de alegria, e que tem muita diferença com a reflexão cotidiana. Por exemplo, um menino representando a mamãe, o papai, o tio, a tia, o vô, ele vai representar, às vezes, um exagero daquilo que ele vê. Tá representando o pai e a mãe? Não necessariamente. Ele está criando algo que ele quis. Então, pode ser o pai e a mãe que ele quis, o vô, a avó, a tia que ele quis. Né? Não é algo que é realmente cotidiano, aquilo que ele vê, né, no dia a dia. E tem um fim em si mesmo, né? Não é para produzir algo que a gente brinca. Não é diferente da obra de arte, por exemplo, que ambos têm uma importância muito grande na cultura, na produção de cultura, mas a obra de arte você termina com um objeto, né? Um objeto cultural, tem uma coisa que fica para a história, né? Nem sempre o brincar tem. Às vezes fica os brinquedos, né, ou alguns jogos, mas não tem aquela intensidade e emoção como a gente vê na obra de arte, porque o jogo, a emoção, a intensidade, essa tensão que o Huizinga fala, essa tensão está ali na hora do brincar. Né? O brinquedo, o objeto em si, ele não vai ser nada se a pessoa não der significado para aquele objeto. Né? Então, essa é a diferença ali. E a gente vai falar mais do Huizinga, ele é um teórico muito importante para a gente pensar o lúdico dentro do observatório astronômico, dentro da sala de aula, dentro das aulas de ciências. Né? Ele é um autor assim que ele tem um olhar muito amplo, né? Ele tem um olhar cultural mesmo, né? Do lúdico, né? Que ele amplia a nossa visão, né? Ele não fica limitado por exemplo, a um jogo de regras, por exemplo, né? Ele amplia a nossa visão, né? E aí ele vai trazendo, por que eu falei que ele amplia a nossa visão? Porque o jogo ele está inserido na cultura, na forma do ritual, do sagrado, da linguagem, da poesia, está na arte, em toda a expressão, né, artística, está na competição, nos discursos, por exemplo, uma pessoa fazendo um discurso na formatura. Isso também é lúdico, porque ela está representando algo ali naquele momento. Né? Ou num tribunal de justiça ou numa guerra. Então, pense a amplitude que esse autor traz para nós do que é lúdico. O que é esse tal do homo ludens, né? Esse homem que existe porque brinca. Né? Esse homem existe porque brinca, porque o brincar está em todas as instâncias. Então, ele faz isso no livro dele. Ele percorre uma linha que vai trazendo o jogo desde a criança, nos brinquedos, que a gente conhece mais comumente, até, por exemplo, na guerra ou em competições. Isso é muito interessante. Quem tiver a oportunidade de ler esse livro, é um livro que eu indico muito. Assim. É um livro um pouco difícil, mas que traz para a gente um conhecimento do que é humano com um brincar muito grande. Assim. E aqui eu só trouxe essa imagem para ver que tem três imagens aqui, né? Olha, de 1054 depois de Cristo, é uma imagem muito antiga, com petróglifos, não sei bem como fala isso, mas é assim. Olha ali, tem uma mão, uma referência a uma lua, e tem como se fosse um sol ali, né, representado. Veja como isso é uma pessoa que imaginou, que criou para fazer isso. Provavelmente, aqui já está explicado aqui, mas quando a pessoa viu que estava passando, porque para eles era essa uma das representações, né? Passando algo na frente da Lua, né? Ele está representando ou um eclipse ou está fazendo a Lua
crescente nesse caso, né? Tem várias formas, tem umas que são os eclipses, que é bem bacana também de ver as imagens, como que eles imaginavam. E a outra, por exemplo, do Sol, né? Aquele Sol não é somente um Sol, né? Aquele ali, então, não sei se vocês conseguem ver aqui embaixo, é uma supernova, que na época que foi visto, né, de dia também, né? Então, imagine a criação, imagine a capacidade de imaginar, de refletir que eles tiveram para poder representar isso para a gente. Então, o ser humano é isso, o ser humano é um ser que pensa, que imagina e que usa disso para o seu dia a dia. Né? E isso não está relacionado ao trabalho dele especificamente. Ele podia estar registrando uma ação do trabalho dele? Podia. Mas o que relatar uma supernova tem a ver com o trabalho dele, por exemplo? Não necessariamente tem a ver. Né? Então, isso é uma ação que foge da realidade dele, do cotidiano dele, né? Não da realidade. E aí, aqui vem um dos aspectos do lúdico agora, que eu tenho um olhar que me traz assim mais o conceito do autor, né? Que o lúdico é nessa intensidade, nessa capacidade de fascinação, de excitar, que isso é o lúdico. É ali que é a essência, aonde sai a característica principal, primordial do jogo, do lúdico. Lembrando que aqui o lúdico o jogo tá pro lúdico, né? O conceito. Então, uma criança, né? Essa foi uma ação lá no observatório, que olha para uma parede e vê uns pontinhos branco ali, ele tá vendo aqueles pontinhos, e tava a mãe dele, tinha outras crianças ali, tinha uma professora ali também. Então, veja, tem todo um contexto criado. Mas naquele momento a criança que não tem nem 2 anos de idade, ela não sabe o que está acontecendo ali. Mas ela está ali fascinada com aquilo, ela não parava de observar aquilo. Porque foi criado um momento que era só dela. Não era da mãe, não era da professora, não era das outras crianças. Aquele momento era a hora daquela criança olhar. Em específico, essa eu vou contar a história, porque foi liberado também, né? Não tem o rosto, não tem imagem. Mas a mãe e a criança, elas têm descendência indígena. E a constelação que eles fizeram, ali é a constelação do nome da criança, que significa, acho que é a águia ou falcão na língua deles. Eu achei isso muito bacana. E que foi uma coisa que a mãe criou, partiu da mãe, mas que foi um momento de fascinação, de excitação para ambos. Tanto a mãe quanto o filho ficaram deslumbrados com aquele momento. Foi um momento lúdico. Né? Porque foi de momento de criação, e a mãe, eu não falei para ela, tu tem que pegar da sua cultura. Não, foi ela que criou aquilo, né? E aí, tem outras pessoas que a gente vai trazer aqui. Eu vou trazer mais 2, especificamente, que é o Vygotsky e o Walter Benjamin, tá? Mas se vocês forem ver, o conceito de jogo, de brincar, tá, por exemplo, para Piaget, que está mais relacionado ao desenvolvimento psíquico, né, de como que desenvolve. Tem na psicanálise, que alguns psicanalistas usam o brincar para analisar uma criança, por exemplo, mas isso são outras observações, outros modos de ver o jogo, que é aquilo que a gente já falou no início, tem vários modos, várias maneiras, né, de ver o jogo, e a gente vai falar de algumas maneiras de ver o jogo. Né? E aqui tem um material do Vygotsky, né, que é um psicólogo russo, e ele fala que a imaginação e criação na humanidade, ele faz essas reflexões, mas principalmente, né, na infância. E ele começa a falar, a imaginação é a base de tudo, é ali que a gente, sem dúvida, se torna homem, né? E tem aquela relação da teoria histórico-cultural, né? Vygotskiana, que ele vem desse viés marxista também, né? Um olhar para a sociedade, né? De se tornar homem por meio daquilo, né? E tem a ver com uma criação artística, científica e técnica, ou seja, a imaginação não está só no brincar, não está ali numa ação específica, ela está em outras ações, no fazer ciência também está o lúdico, a ação lúdica, né? E a criação. E aí a gente olha para uma ação em si, né? E esquece de todo o desenvolvimento que foi aquilo, né? De todos os fatores ligados àquilo, que não é só fator emocional, que não é só fator intelectual, é vários fatores envolvidos no mesmo ponto. Então, quando aquela mãe, aquela criança, elas começaram a se envolver naquele momento, teve todo um momento anterior de criação, de representação, de imaginação, para acontecer aquele momento de intensidade, aquele momento, né, de êxtase, né, na hora de trocar o jogo ali, né, de relacionar o jogo ali no caso, né.
Então, a gente não pode olhar para o brincar como uma coisa agora, é aqui e agora. A criança está no observatório, por exemplo, ou no planetário, e chega um momento que ela faz, uau! É esse momento que a gente adora ver, né? Esse momento é um momento bárbaro, maravilhoso. Mas se não tem um momento anterior que influencia na capacidade da criança de se envolver com aquele assunto, de criar, aquele uau não vai existir. Né? Então a gente tem que parar de achar que as coisas são únicas e prontas. Não, tem todo um processo, né, a priori, que desenvolve isso, né? E aí, o Vygotsky dá um tapa na cara da gente, né? Quando ele fala assim que se a gente já tivesse totalmente adaptado ao mundo, não tivesse desejo nenhum, anseio nenhum, se tudo fosse muito bem dado para a gente não ia ter capacidade nenhuma de criar. Para que criar? Para que imaginar? Né? Se a gente tivesse tudo bem delimitado, não teria necessidade de criar nada, de imaginar nada. E o brincar também não teria necessidade. Por que eu vou imaginar algo que já tá colocado, já está posto? Né? E aí ele traz isso pra gente, né? Que nenhuma invenção ou descoberta, e aqui é muito interessante que ele faz essa relação, não foram assim pré-meditadas, assim, foram pré-elaboradas. Algumas aconteceram simplesmente por uma apropriação, uma herança histórica. Por exemplo, você aprendeu a brincar de determinada maneira porque a sua mãe te ensinou, a sua bisa te ensinou, e aí veio toda uma apropriação histórica que você não sabe de onde vem, mas você sabe determinada brincadeira. E uma descoberta científica, por vezes, é assim também. Não que a pessoa já vem com a descoberta em si, né? Mas que tem toda uma fala, todo um processo histórico falando dentro daquela descoberta. Não é uma coisa sozinha, né? E esse é muito Vygotsky falando, né? É toda uma apropriação cultural anterior que está falando naquele momento, naquela descoberta, naquela invenção ou naquele brincar. Né? E aí vem um ensaísta, filósofo, né, tradutor alemão, que é o Walter Benjamin. E aí o Benjamin, ele tem um olhar, assim, ele era jovem quando ele escreveu esse trabalho dele sobre educação, sobre o brincar, e ele começa a fazer algumas proposições, né? E eu gosto muito do que ele fala sobre que o brincar, esse momento criado, aquela coisa única que a gente, né, tá envolvida, é um diálogo. Esse diálogo simbólico entre a criança ou entre a pessoa que está brincando e o mundo. Esse diálogo não é alguém que está de fora que vai entender esse diálogo, é só quem está dentro dele que vai entender. Então, se nós estamos, por exemplo, né, num atendimento à comunidade e tem um momento de contação de história, né, e a gente começa a criar enredos sobre, por exemplo, o Sol e a Lua. Foi uma ação que a gente fez lá no observatório. Em determinado momento, uma pessoa começa a participar daquela história. Entenda que eu não planejei, a outra professora não planejou, ninguém planejou. Aquilo é um diálogo que a gente não tem como controlar. É uma relação que não foi controlada, algo que subverteu a ordem dada. Então, aquilo é o brincar. E a pessoa começa a participar do diálogo, começa a se colocar enquanto alguém que produz cultura também, não só alguém que está escutando a produção cultural. Ela está produzindo, ela está sendo aquele momento do brincar, né? Esse diálogo simbólico da criança comum, do sujeito comum, é muito importante, né? Do olhar benjaminiano. E aí vem a questão de representar, que eu também gosto muito do Benjamin falando, que é aquela coisa assim, por que eu vou observar o telescópio, né, todo dia, tal hora eu quero olhar lá no céu, e estou falando de adulto agora, tá? Eu vou olhar todos os dias a lua, porque eu quero ver como que ela está mudando. E aí você fala assim, isso é só uma ação científica? É claro que não. É claro que não, porque você tem um gozo, o prazer de todo dia fazer a mesma ação e chegar e olhar e ver que aquilo não é o mesmo. Mesmo que você faça sempre de novo, aquilo não é o mesmo. Você vai transformar uma ação que parece ser sempre a mesma coisa em algo novo todo dia. E isso vai se tornar um hábito. E olha quanto a gente faz isso no nosso cotidiano. E não são só as crianças que brincam com aqueles brinquedos que elas colocam a bolinha cai, e ela vai lá e coloca a bolinha de novo. Olha, a criança adora ver isso. Olha só. Não é a criança, é nós fazemos isso. Não é só a criança que faz isso. Pelo simples prazer de fazer novamente, né? A gente pode pensar em várias situações aqui. O porquê que a gente faz de novo? Por que a gente transforma coisas que nos dão prazer em hábito? Né? Isso é brincar, isso é lúdico também. Né? E aí, aqui está uma coisa que eu não vou falar especificamente de crianças, mas aqui é uma ação necessária.
é falar sobre como a gente olha para essa criança, né? Que a criança exige do adulto uma representação clara e compreensível. Olha só o que ele está falando. A criança quer de nós, adultos, que nós possamos falar da cultura de uma maneira clara e compreensível, mas não infantil. Por quê? Porque a criança, ao brincar, ela pode ser um momento que ela está fugindo da realidade, um momento não sério, como diz o Huizinga, mas ela está totalmente envolvida. E não sério não é que o momento não sério não é que não é trabalho, tá? O não sério que ele fala, o brincar, né, no momento não sério. Desculpa. E aí é isso que a criança cobra da gente, que a gente olha aquele momento como um momento de criação dela também. Né? Ela não tá ali, ai, olha que bonitinha, a Mariazinha tá brincando ali, olha que fofinha, fica aquela coisa pormenorizada, aquela coisa que tira toda sabe, a grandeza daquele momento da criança brincar. Né? Então não é, ai, que bonitinha, ai, que legalzinha, tudo no diminutivo, não. Tem que, sabe, representar aquilo como algo, né, de criação da criança, né, ou do jovem ou do adulto. Não é algo simplista, né? Não é algo que desfalece, assim, é algo que tem uma sustentação, que tem aquele momento todo que a gente conversou antes de criação, né? E aí, aqui o Benjamin também vem dar uma corda para a vida para nós, e ele fala assim: em nossa luta por responsabilidade enfrentamos um mascarado. E aqui o mascarado não é aquela coisa que a gente falou antes do Walter, né, do Walter Benjamin, não, do Huizinga. A máscara do adulto, aqui nesse caso, é a experiência. E aqui não é do conceito que o Benjamin traz, é outro conceito. O que é a experiência? A gente fica frequentemente intimidado, amargurado, porque é quando a gente perde a capacidade de se admirar com o mundo, de criar, de imaginar. E aí vem aquela famosa história, é porque a criança é mais criativa, a criança sabe desenvolver mais o brincar e criar enredos. Balela, o próprio Vygotsky fala, quanto mais tempo na cultura você tá, mais você vai conseguir desenvolver e criar ações, imaginações, enredos, né? Não é a criança, ela tem menos tempo na cultura que o adulto. Então, o que nos impede de ser tanto quanto a criança, imagética, criativa, e se envolver realmente nesse mundo do lúdico, do brincar, o que nos impede é a nossa experiência de ser adulto, a nossa experiência de achar que aquilo não é para nós. Mas sim, o brincar também é para o adulto, para o adolescente, para o idoso. E aí tá aqui essa imagem que são de 4 professores. Um deles eu sei que é do Instituto Federal aqui de Santa Catarina. E aí a gente estava numa oficina que era justamente sobre o lúdico, né, no ensino de astronomia, na educação em astronomia, e a gente tinha a proposta de cada grupo criar um enredo, uma ação que envolvesse uma temática da sala de aula deles. E esse grupo de professores, percebe que eles estão com copos nas mãos, eles fizeram uma conversa de bar entre alguns cientistas. Então, tinha ali o Newton, tinha o Copérnico, aí tinha a Marie Curie. Então, perceba quanto eles criaram para fazer isso. E eles estavam rindo horrores durante essa apresentação, porque eles apresentaram isso. Foi uma troca para o grupo, assim, todo mundo conversou sobre. Eles adoraram representar esse aqui. E as professoras, geralmente, que a gente espera que tenham um desenvolvimento de criação, que eram as professoras da educação infantil, porque elas estão mais ligadas com esses momentos, elas ficaram mais intimidadas, e foi isso aqui que o Walter Benjamin trouxe para a gente, né? A representação não era tão clara e compreensível, por vezes, não todas, tá? É uma determinada ação, porque elas fizeram uma história pensando só na criança que elas iam trabalhar. E aí não conseguiram alcançar os adultos, porque é óbvio, a ação delas era para as crianças. Isso era óbvio que não ia dar certo de alguma maneira, mas deu certo de outras, né, em outros contextos. E esses professores aqui não. Eles criaram uma ação que todos os adultos se sentiram pertencidos. Né? Então, isso é uma experiência que deu muito certo. E eles tiraram essa máscara de ser humano, de querer estar distante do brincar, né? De estar envolvido naquilo, né? Essa é uma ação muito bacana que teve em Chapecó, essa formação aqui. E aí, depois de tudo isso que a gente conversou, eu acabei atropelando algumas coisas, mas deu para a gente conversar bastante coisa sobre.
né? A gente falou sobre o lúdico e jogo para o Huizinga, que é um conceito mais amplo, né? Que envolve inserção na cultura, que a criança transborda, que o sujeito, a pessoa em si, transborda a realidade, né? Ela não fica só na realidade em si, ela sai além, mas ela fica naquilo que ela cria também, tem determinadas regras, né? Características. A gente falou um pouquinho sobre o que é o brinquedo, o que é o brincar e o que é o jogo educativo também, e o que difere do trabalho, né? O brincar não é trabalhar, que é da onde surgiu, né? O que era o jogo, né? O que era o brincar. Mas o que tudo isso que a gente conversou, a gente vai continuar falando aí depois, tem a ver com a tal da astronomia, né? O que isso tem a ver com a astronomia? Tem tudo a ver com a astronomia, porque tem alguns pesquisadores, e um deles, o meu orientador, o professor Nardi e o professor Rodolfo, né, o professor Rodolfo Lang, eles fizeram um trabalho, né, uma pesquisa, e tem olha só, logo de cara no livro deles, né, tá lá escrito: a astronomia precisa ser vista enquanto processo de construção do conhecimento histórico, cultural, social, econômico e político. E o que a gente estava conversando antes, que era o brincar? Se não era essa apropriação do conhecimento histórico, cultural, social, econômico e político, tal qual a astronomia. Então, o jogo, o brincar, não é dicotômico da astronomia nesse processo de compreensão do conhecimento, né, de inserção no conhecimento. E aí, aqui o porquê que o jogo nos ajuda a pensar, né, o jogo enquanto lúdico, a pensar a astronomia. Porque os autores colocam assim: a astronomia está para além dos olhos, a gente não consegue tocar aquele planeta, não consegue pegar uma estrela, não consegue representar um buraco negro, né, de uma maneira a ver aqui na frente aquilo que está acontecendo, né? Não dá. Como que a gente vai trabalhar a astronomia se a gente não consegue pegar uma nebulosa? Então, eles fazem essa proposição. E aí, isso dificulta a elaboração de esquemas mentais, quando a criança, o adolescente, o adulto está aprendendo. Ela tem dificuldade de visualizar aquilo que o professor, né, a professora está falando. É um desafio enorme no processo de ensino-aprendizagem, porque se eu não consigo visualizar e elaborar modelos mentais, eu não consigo desenvolver esse conhecimento, não consigo entender esse conhecimento. E requer níveis elevados de abstração. Lembrando que o nível de abstração do adulto é diferente do nível de abstração da criança. Então, talvez o professor crie ações, né, envolvendo astronomia, ações lúdicas, que sejam para o nível de abstração do adulto, que é aquilo que a gente conversou antes com os professores, que eles não conseguiram sensibilizar, né, aquele momento de êxtase na turma, porque eles só pensaram na criança mesmo, que essa tenha sido a proposta, tá, gente? Aqui é diferente, ó. Se não cria específico para a abstração da criança, a criança não consegue chegar naquele nível de abstração. Então, quando propõe ações lúdicas, uma possibilidade é que, por meio do brincar, a criança consiga alcançar alguns níveis de abstração que normalmente ela não teria, que comumente ela não teria. E como que você vai saber que ela alcançou esses níveis de abstração? A gente não sabe, né? Às vezes é observando um momento de brincadeira que você propôs, mas que elas estão envolvidas, um momento que elas estão contando histórias sobre o universo, por exemplo. Talvez elas estejam ali no momento que você não espera, que é aquela coisa não planejada, alcançando situações da astronomia que você não esperava que ela alcançasse. Às vezes, na brincadeira, na coisa que você não espera, é ali que está, sabe, o X da questão. É ali que ela consegue compreender o conhecimento de alguma maneira, né? Por exemplo, no observatório, a gente está falando sobre fases da Lua. Aí as crianças geralmente sabem decorar e salteado quais são as fases principais da Lua, e vem com aquela coisa decorada realmente como está no livro. Isso é muito normal, porque isso é o conceito de correto para elas, assim, né? Isso é uma construção de educação que elas têm. E aí eu perguntava, tá, mas como que acontece isso aí que você tá me falando, Joana? A Joana vai lá na frente e ela começa a representar para mim o que ela tá falando, e ela não consegue, de alguma maneira, deixar claro aquilo que está na cabeça dela. E aí chama a Maria, o José, e eles começam a tentar resolver aquele problema. E aí eles começam a criar, imaginar coisas dentro das fases da Lua. Então, percebam, elas estão alcançando níveis de compreensão, de conhecimento que não estava pressuposto, né? E foi o quê? Foi na troca, foi na criação delas. Não fui eu que falei, Maria, Joana, José. É assim que faz a representação das fases da Lua, por exemplo.
fui eu que envolvi, né? Eu fui auxiliando, né? Eu fui alguém na cultura há mais tempo, né? Como diz o Vygotsky, que auxiliou nesse aprendizado. E aqui o jogo está enquanto atividade, enquanto trabalho, né? Não só como abstração lúdica aqui, tá? E aí o Vygotsky, eu gosto muito da citação dele, que ele fala assim, tá, as pessoas acusam muito, né, a ciência de reprimir a imaginação, né, a criação, a ciência como um todo, né, ele traz aqui, mas na verdade a ciência possibilita, e agora a gente está falando de astronomia, a gente alcançar áreas amplas para a imaginação e para a criação. Olha que lindo isso aqui quando ele fala, né? A astronomia levita na eternidade do tempo e do espaço. Ela vê o nascimento de mundos que de início cintilam como uma luz opaca de nebulosa, a qual depois transforma-se em sóis brilhantes e ofuscantes. Percebam, ele até traz de uma maneira poética, né, o que é astronomia e o porquê que isso tem a ver com a imaginação e com a criação. Porque a astronomia, ela possibilita a gente acessar essas outras áreas que o Huizinga, o Benjamin, a Kishimoto, né, nos trouxe antes sobre o que é o brincar, o que é o lúdico, né, o jogo. Então, percebo a importância da gente, né, poder inserir a criança na cultura por meio da astronomia e como brincar. Porque a astronomia possibilita essa criação, esse momento criado no brincar, né? Seja num jogo, seja no momento de jogo de papéis, seja numa contação de história, em qualquer momento, seja também na tal da maquete do sistema solar, não tem problema, mas que aquilo tem a ver com uma criação da criança, que tem um desenvolvimento dela, né? Não só do adulto que impõe aquilo, né? E aí eu trouxe uma das pessoas que eu acho que mais conseguiu fazer adultos arrancar a máscara da experiência, como diz o Walter Benjamin, e fez adultos retomarem a sua criança, né? Tem o Bachelard que fala que a gente esconde a criança dentro da gente, né? E fez a criança aparecer, né? Que a criança não morre, a gente não tem como, né, tirar ela de dentro da gente. E aí foi o Carl Sagan, né? Ele fez um olhar para a ciência, para a astronomia principalmente, né? Que outros pesquisadores, outros cientistas não conseguiram, porque ele consegue sensibilizar a humanidade para o saber. E aquela coisa tão prazerosa, tão gostosa, que eu quero aprender aquilo, mas eu não quero porque alguém quer que eu aprenda, entende? Aquilo é uma apreensão particular, é uma coisa que aquele processo de transportar da realidade que o Huizinga fala. Por isso que eu gosto muito de trazer o Carl Sagan por causa disso, porque ele consegue fazer adultos transportar a realidade, né? Conseguiu, no caso. Né? Fica a dica, quem não assistiu Cosmos, assista aí o original do Carl Sagan, né? Que é o clássico aí, né? Dentro da astronomia, né? E aí eu já tô acabando aqui, eu acho que eu já falei demais até. Eu trouxe duas fotos aqui. Uma do ano passado, no observatório, que a gente fez uma oficina para criança, essa de fundo, que aparece aqui o Sol grandão, alguns planetas, nós estamos ali no fundo com as crianças e alguns professores. E a outra foto aqui, né, do observatório de Videira, tem uma criança contando todas as características do mundo que ela criou. Ela é o Pequeno Príncipe naquele momento. Percebam que ela está vestida de Pequeno Príncipe. Era um dia muito frio, percebam que ela cheia de agasalho. E elas adoraram. Essa foi uma das ações, e a Carol tá aí, acho que ela lembra disso, né, Carol? É uma das ações que faz a criança transportar. E ela, ao mesmo tempo, ela está transportada da realidade, mas ela está conseguindo abstrair, por exemplo, na astronomia. E não é que eu queira isso. É claro que eu, enquanto professora, eu tô compreendendo isso. Mas a criança não está percebendo isso. Por exemplo, cada criança criou um mundo para o Pequeno Príncipe visitar. Cada criança fez o seu próprio mundo com massinha de modelar. E elas criaram características para esse mundo. Se tinha água, se não tinha água, se dava para respirar, como que era o ar, né? se eram pessoas que moravam lá, se não eram pessoas, que tipo de seres eles tinham criado. Então, imagine a quantidade de abstração que aquela criança teve que fazer para criar aquele mundo dela, que era para o Pequeno Príncipe visitar. E aí eles começavam a conversar entre os mundos, que um ia visitar o outro. Perceba o quanto que isso influenciou, e não estou agora nem falando enquanto professora, mas na criança desenvolver, né, a compreensão do que é o mundo.
ela criou características para aquele mundo, né? Então, isso é muito bacana da imaginação, da criação, né? Do lúdico dentro da astronomia. A gente consegue alcançar instâncias que só falando, então, fulaninho, os planetas têm características próprias, alguns são gasosos, outros são rochosos, e aí tem alguns outros que não tem a gente não sabe ainda porque a gente não conhece, sabe? Tô falando aqui bem simplificadamente, né? Percebam a diferença que tá? Eu não precisei falar assim para a criança, isso é uma característica de um planeta, os planetas eles podem ser X ou Y. Eu não precisei falar isso nesse momento, porque esse momento era o momento da brincadeira, né, da ação lúdica. Em outros momentos a gente conversou sobre isso, mas naquele momento não era esse meu objetivo. Era o momento deles criarem, deles se envolverem. E a foto de trás, aí é uma ação educativa, mas que tem possibilidade para outras idades, não é só para criança. É uma escala do sistema solar em distância, tá? Não é em tamanho. Percebam que os planetas estão todos do mesmo tamanho, com exceção do Sol, que é uma esfera maior. Aqui a gente ia abrindo, né, os planetas e ia contando alguma curiosidade, alguma coisa deles. E as crianças começaram a conversar, começaram a se questionar, sabe? E isso gerou uma capacidade de imaginação e de criação que às vezes elas não estavam esperando. Então, esse é um outro objetivo, que é uma ação mais conteudista. Eu quero ensinar algo, né? Estou ensinando as características do planeta, estou ensinando como que funciona a distância, porque elas começaram a se perceber na distância daqueles planetas e visualizar uma distância. Nossa, chegou em Urano e Netuno, elas estavam apavoradas com a distância, porque a gente fez toda uma volta em todo o IPMET, né? Instituto de Pesquisas Meteorológicas, lá e Observatório. Começou aqui e foi lá para trás. Então, você imagina o quanto que aquela criança se viu assim, gente, a distância disso. E aí, quando você fala, e na realidade isso é muito maior, então isso é um objetivo, uma atividade, um jogo, um brincar, mas com objetivo de educação, de ensinar, que é um outro aspecto. Eu não vou falar o nome, com a Maria, era outro contexto, era um brincar mais livre. Perceba a diferença das duas fotos aqui. E aí, a partir de tudo isso que a gente conversou, e eu já vou abrir para a conversa, porque eu acho que tem muito que a gente conversar ainda, né? Espero. O que a gente pode fazer, né? O que a gente pode fazer para inserir mais ações lúdicas dentro da nossa sala de aula, dos observatórios, dos planetários, em qualquer contexto, dos museus, em qualquer lugar que você pense o saber, né? Se relaciona com o saber. O que a gente pode fazer para trazer mais ações lúdicas? Né? O lúdico é só para a criança na infância ou o lúdico está onde? Né? Fica essa reflexão depois disso que a gente conversou hoje. Né? O que a gente pode fazer? O que pode ser levado para o nosso dia a dia, né? Para o nosso trabalho? Né? E aí, agora, uma pergunta mais particular. Como que a gente consegue ver as ações lúdicas nesse momento de pandemia, por exemplo? Como a gente consegue ver o ensino de astronomia, de alcançar esses níveis de abstração online? E o pessoal aqui do Planetário faz um trabalho muito bacana, que mostrar, por meio do estelário, fazer um planetário, né, de outra maneira. Consegue fazer alcançar de algumas maneiras a imaginação e a criação. Mas será que é a mesma coisa do que a criança está lá dentro do planetário? A experiência que aquela criança, aquele jovem, aquele adulto viveu é a mesma? Então, fica algumas reflexões, né, para esse momento também. E aí, só retomando, né, essa que eu já falei, mas eu vou retomar, que a imaginação e criação presente na criança permanece por toda a vida da criança. Então, a criança vai ser quando ela é pequena, quando ela é jovem, quando ela é adulta, porque já não é mais criança, mas a criança está lá. A gente não perde a nossa imaginação, a nossa capacidade de criar, muito pelo contrário, a gente amplia a nossa capacidade de criação e imaginação. E aí as pessoas mas não é assim que acontece, Gleice. Não é assim que acontece. E aí vem essa pergunta que tem muito a ver com aquilo que a gente começou a conversar, com o conceito de jogo e de brinquedo, de brincadeira, que como a cultura vai mudando, se transformando, o conceito também vai, aqui também nossa compreensão de apropriação do mundo também vai mudando. E aí eu pergunto, quando foi que a gente perdeu essa capacidade de se admirar com o mundo? Quando que a gente vai tirar a nossa máscara da experiência de adulto e passar a olhar para o mundo, para o céu, para qualquer, né, instância da vida com um olhar, sabe, do mágico? Eu não gosto de usar essa palavra, mas é isso mesmo, essa capacidade de transportar. Quando que a gente vai começar a se transportar na nossa vida para outros lugares, para outros âmbitos?
né? E viver, né? Sentir prazer naquilo que a gente faz, né? Em momentos de ação lúdica, por exemplo, né? É isso, né? Essa é a minha reflexão para hoje. Tem algumas referências, se alguém quiser acessar. Eu li o livro do Huizinga que eu falei. Os outros também são muito bons, né? Todos eles. Mas esse do Huizinga que amplia o nosso conceito, né? De jogo, de lúdico, que eu tinha comentado no começo. E eu acho que é isso. Deixa eu sair aqui. Nossa, eu falei demais, né? Pode brigar comigo, Guilherme. É isso, obrigado, Kelly. Gleice. É Gleice Kelly, né? Eu puxei o segundo, falei. Não errei totalmente. Já temos aqui algumas perguntas. Quem quiser ir colocando pergunta lá no chat, fica à vontade para colocar perguntas. A Ana Oliveira colocou: tem alguma dica de desenho documentário, tipo do Sagan para crianças? O meu PC, que eu não sei quem é o meu PC, sugeriu o Astro Kids. Não sei se tu tem mais alguma. Eu gosto do ABC da Astronomia, que são vídeos curtinhos, que fala de astronomia de uma maneira muito fácil de entender. Para crianças eu acho muito legal, que é estilo Carl Sagan, assim falando. Tem agora o Astrolab ali com a Cione, professor, que também são vídeos curtos que dá para compreender a ciência de uma maneira muito parecida com o do Carl Sagan, e tem desenhos daí, né, que aí amplia mais, aí tem uma lista enorme de desenhos, né. Eu não me recordo direito. Não é só de astronomia, né? Mas tem aquele o Pálido Pontinho Azul. É um Eu não canal do lembro de ter YouTube. assistido esse. Não lembro, Procurem lá Guilherme. no Mas YouTube então Pontinho Azul, alguma coisa que tem um tem que é. esse, Mas gente, mais ruim. não é só de astronomia, é de ciências em geral. Daí tem da Magda. Para que a Uhum. criança desenvolva o lúdico na compreensão da astronomia, os adultos mais próximos inicialmente são os pais. Temos que desenvolver momentos em que pais e filhos tenham esses momentos. Como exemplo, a escola de pais em que possamos trabalhar com astronomia. Então, a Magda fez uma questão assim que envolve muita coisa aqui do que a gente falou, né? São os pais os responsáveis de inserir primeiramente a criança na cultura? São os primeiros a inserir, e aqui dentro da psicanálise a gente fala que é o primeiro a nos violentar simbolicamente isso, a violência não no sentido pejorativo, tá, gente? Violência no sentido que se você não fala assim, é assim que o mundo é, você não é um tanto quanto cruel com a criança não aprende sobre o mundo, ela vai ficar criando coisas que não é o mundo. Então, os pais são os primeiros a inserir a criança na cultura. Mas não fica só em casa, não. Se não tiver escola, não tiver relação com a sociedade, a criança não desenvolve, né? Então, às vezes a gente tem adultos que não são tão criativos e não têm, né, desenvolvimento de imaginação mesmo, porque quando eram pequenos eles foram, de alguma maneira, tolhidos a não pensar, a não refletir sobre a imaginação e a criação, e achando que aquilo era errado, né? Que aquilo era uma maneira de não ser humano, né? E pelo contrário, né? Como a gente viu, não é isso que acontece. Deixa eu ver aqui mais. Seguindo nos comentários da Ana. Eu e meu esposo somos da área de educação, temos um bebê de 2 meses em casa e um telescópio. Ele ainda não entende muito, mas já tivemos ótimas experiências. Mas é aí que tá, olha só, o bebê da Ana, né? O que você vai falar pro bebê? Olha, é assim que é o Sol, é assim que é o planeta, Marte é dessa maneira, olha a coloração de Marte. Tu pode falar para você está falando para você mesmo, não que a criança não esteja te ouvindo, mas você está de alguma maneira letrando ela no mundo da ciência, quando você está inserindo a criança no meio da ciência também. E aí não tem só a ver com o lúdico, mas de que língua você está falando. E aí só tem que tomar cuidado para não cobrar da criança um conhecimento sistematizado, que é aquilo que a gente conversou, que o jogo educativo ou que a atividade educativa é diferente do brincar, da ação lúdica. Então, muito bacana a experiência de letrar, de inserir a criança no meio da astronomia. Eu sou uma pessoa que adoro, eu acho lindo quanto mais jovem a criança de poder se inserir, mas tomar cuidado para não querer um conhecimento sistematizado, para que isso não acabe frustrando a criança, né? Que ela acha aquilo a coisa mais horrorosa do mundo, porque ela perde o prazer, aquela coisa de olhar para o céu e sentir prazer naquela observação, porque não é o prazer dela, é o prazer dos pais.
né? Tem que tomar esse cuidado só aí, né? Quando tá falando de crianças pequenininhas. Comentário da Magda também. A história em quadrinhos é muito interessante. Usei a história em quadrinhos da Turma da Mônica para ser detonador para o trabalho da oficina de foguetes de garrafas PET com o 6º ano. Porque ela usou uma ação lúdica para iniciar um tema. E não foi durante durante o lançamento, foi antes. Ela inseriu a criança por meio de uma atividade lúdica ali, né? Que legal ver essas experiências aí. Quero perguntas. Vários parabéns. Tem mais um comentário da Magda e depois vem perguntas. Músicas também criam boas oportunidades para desenvolver o lúdico. Parabéns, Gleice, adorei seu trabalho. E daí o Wilson pergunta: parabéns pela ótima exploração. Qual o papel da afetividade no lúdico? Nossa, o Will fez a pergunta, né? Primeiro que, falando do lúdico, naquela compreensão cultural que a gente conversou antes, o lúdico enquanto inserção na cultura, né, enquanto compreensão de uma cultura também, ele também vai nos ensinar como amar, como odiar, todas as instâncias da afetividade aqui, Will. Eu acho que essa é uma relação muito particular, porque a gente aprende a como não se relacionar, por exemplo, também com situações que não são prazerosas para a criança. Ela cria uma situação que não é prazerosa, que não envolve um carinho, e ela mesma, dentro daquele enredo que ela criou, ela consegue sair daquela situação não prazerosa. E ela está aprendendo que aquilo é uma situação de violência, por exemplo, para ela. Né? Então, veja essa capacidade do lúdico de ampliar a nossa visão de mundo, de compreensão de mundo. E aí tem muito a ver essa questão da afetividade com a psicologia também, né? Que alguns psicólogos usam o brincar apenas para desenvolvimento, para ver como que a criança está se desenvolvendo, né? Que é outra compreensão. Tem 2 olhares aí, né? Que eu penso, né? Tem que ver mais sobre. Mais um comentário do Allen. Em breve será lançado no Brasil o jogo High Frontier, pela Mosaico, orientando a exploração do sistema solar, e é um exemplo de jogo comercial com temática científica. Não conheço, eu não sou muito de jogos, assim, de lançamentos, não acompanho, eu sou mais dos jogos que a gente não espera, por exemplo, de catar tampinhas e fazer uma coleção, desse tipo de jogo que é o Benjamin falando que a criança pega dos restos, né, e ressignifica, transforma aquilo. Mas os jogos mais modernos, digamos assim, né, agora brinquedo, objeto, brinquedo mesmo, jogo, quer dizer, não brinquedo, o objeto em si, eu acho muito interessante, porque o pessoal, o RPG, eu acho muito massa, porque o pessoal cria um enredo, uma história, e fica tão dentro daquilo, fica tão imerso naquilo que ele realmente vive aquilo, e aquilo é o lúdico em si, gente. O jogo em si ele não vai continuar, não vai fazer nada, é um pedaço de papel, escrito as regras, o início da história, o que cada um vai ser. Mas se não tiver as pessoas naquele momento, sabe? O RPG não acontece, a história não acontece. Por isso que eu gosto muito, por exemplo, do RPG, né? É uma maneira muito massa de representar o que é o lúdico para um adulto, por exemplo. Muito boa a colocação do lançamento do jogo. Tem mais um comentário aqui da Suzy. Meu neto de 4 anos, Davi, chega em casa e já quer observar a lua com a luneta que fizemos no Observatório de Bauru ontem. Mariela mostrou a ele o escorpião no Stellarium e ele não parou de falar até agora. Parabéns, Gleice, foi excelente sua apresentação. O Eduardo Henneman está com a mão levantada. Oi? Conhece? Conheço. E eles realmente têm esse carinho pela astronomia, não é uma coisa imposta, não. Eles pedem, eles falam, isso é muito legal. Não é porque a Suzy é apaixonada por astronomia, não. Claro que influencia, né, Suzy? Quem que tá com a mãozinha levantada? Eduardo, pode abrir teu microfone e fazer tua pergunta? Oi, boa noite, estão ouvindo? Sim. Oi, Eduardo, boa noite. Oi, boa noite. Parabéns pela palestra hoje, excelente. Eu queria fazer só um comentário também, umas perguntas. Todas as palestras até agora estão indo muito de encontro com o trabalho de graduação que eu encerrei agora, apresentei nesse semestre,
e principalmente agora essa parte do lúdico. E o objetivo do trabalho foi por que não é abordado a física moderna em si dentro da educação básica e uma maneira de como abordar. E a maneira de como abordar, eu trouxe um jogo de tabuleiro, eu desenvolvi um jogo de tabuleiro que a gente possa abordar essa parte do ciclo de vida estelar dentro da educação. Então, é um jogo didático voltado mais para uma ação mesmo, né? Uma ação didática. Eu não consegui aplicar esse jogo devido à pandemia. Eu queria ver contigo. Tu acha que essas metodologias diferentes das tradicionais que a gente vê hoje em aula, quadro, giz, memorização, trazer esse jogo didático para dentro da sala de aula, tu acha que é possível, visto que a gente tem uma carga horária hoje bem reduzida na física, por exemplo, tratando a minha disciplina, né? Hoje a carga horária é bem reduzida. Tu acha que é viável trazer esse tipo de... Não em si o que vai poder... O conhecimento que vai trazer, mas tu acha que é viável isso devido a essa carga horária reduzida que a gente tem hoje? Que pergunta boa, Eduardo. Tá, primeiro vamos destrinchar essa tua fala, que é muito boa. O Eduardo fez um jogo, né, relacionado à física moderna para o ensino médio, Eduardo? Eu foquei mais... ela pode ser abordada no ensino médio, mas o meu foco no trabalho era no ano. Tá, fundamental, séries finais. Isso. Então, aqui já está bem claro que o Eduardo tem um objetivo, é um objetivo educativo, não é uma ação lúdica. E ele já está afirmando que fazer jogos não é uma coisa tradicional, porque foge de uma concepção tradicional de ensino. Percebe que já tem duas coisas aqui, né, que a gente está olhando. E aí ele vem com mais um aspecto. Será que dá para a gente colocar ações tipo jogos educativos dentro do ensino, sendo que a carga horária é tão limitada? E aí a minha resposta vai ser parecida de acordo com isso, mas não isso, tá, Eduardo? Por que eu vou falar isso? Porque eu acho que sim, a gente precisa muito envolver ações lúdicas no ensino de física, de química, de biologia, de qualquer área, de astronomia, de qualquer área, mas a gente não pode se limitar apenas a viés conteudista. Eu sei, você pode me xingar, pode dizer, Gleice, mas o currículo cobre, não sei o quê. Mas se a gente ficar só com jogos tipo de cartas, por exemplo, às vezes a gente esquece que outros tipos de brincadeiras, de ações lúdicas, ajudam a inserir aquele adolescente a pensar aquele conteúdo tanto quanto um jogo. Eu acho que sim, é fundamental ações como essa do Eduardo, que é um exemplo perfeito de como que acontece o ensino de astronomia por meio de um jogo. Mas a gente tem que pensar também o jogo pelo jogo dentro do ensino, de qualquer área. Porque o jogo pelo jogo, ele possibilita outras instâncias, que é de uma coisa mais da criação particular, que é aquela que a gente não tem o controle enquanto professor. A gente precisa desses momentos de não ter controle, mas não que você não planeje, né? O Eduardo não é que ele não vai planejar, mas, fez o jogo, mas que faça um enredo com uma história, por exemplo, uma outra coisa na aula, não só o jogo. Não sei se eu fui ao Não, encontro da sua pergunta, Eduardo. sim, sim. Infelizmente eu não consegui aplicar, mas ele está com uma proposta futura agora, mais adiante os trabalhos, né? Mas durante a pesquisa a gente vê que o próprio jogo didático em si, ele sofre bastante resistência na aplicação, né? Muitas vezes, por um professor ser muito adepto a uma metodologia mais tradicional, onde ele se sente com mais controle da turma, né? E um jogo didático ali, que nem a minha abordagem, é mais um jogo de tabuleiro. Então, isso foge um pouco daquele controle. Tem que ter uma maior interação também entre professor e alunos. E o objetivo do jogo, até como a Kishimoto traz ali para nós, quando eu pesquisei, ele não é o fim do aprendizado, ele vai servir como um eixo de tudo que tu está falando, assimilando com o cotidiano que o aluno está tendo, com conteúdos em si até vistos em sala de aula, né? Mas realmente ficou com uma tarefa agora futura, tentar aplicar esse jogo que eu elaborei ali para ver realmente a efetividade dele, né? Então, a partir disso que o Eduardo trouxe, vamos pensar assim, que sim, que é necessário ações como essa, mesmo que o currículo e a carga horária seja
totalmente contrário a isso que a gente está conversando aqui, mas não só jogos educativos, tem que extrapolar mesmo, tem que sair do contexto da régua que nos é imposta e pensar o jogo educativo, mas pensar momentos de brincadeiras que não são sistematizados pelo professor, mas que tenham a ver, sim, com a relação da sala de aula, momentos que a gente às vezes não tem o controle, porque para nós, enquanto professor, é muito difícil perder o controle em ações de brincar, né? Eu lembro que eu trabalhei com o quarto ano, Eduardo, a gente estava trabalhando com frações, e a gente fez um mercado para conseguir o dinheiro em forma de frações, aquela coisa toda. E aí chegou um momento de descontrole na aula, que as crianças queriam fazer uma festa para comemorar o dinheiro que eles tinham conseguido trabalhando. Então, o menino foi ser cabeleireiro, cada um fez uma ação, um trabalho, e eles tinham conseguido dinheiro, eles queriam comemorar porque eles compraram comida no mercado e queriam fazer a festa. Percebam que isso eu não planejei, mas isso foi uma das partes fundamentais da minha ação com aquela turma, porque subverteu a ordem do conteúdo, daquela rigidez da sala de aula. Vai saber se o seu jogo, quando você for trabalhar com seus alunos no ano, eles não comecem a criar coisas a partir do seu jogo, né? Para além da sala de aula, né, Eduardo? É muito importante isso, de criar ações lúdicas, né, enredos, jogos, várias situações de ação lúdica, né, de jogo, de brincar mesmo, né? Sim. Obrigado, bacana, e parabéns mais uma vez. Obrigada, Eduardo. Tem parabéns você e seu trabalho. Tem uma pergunta aqui do Rodolfo no chat que vai de encontro. Como utilizar o lúdico nos anos finais e ensino médio, tendo em vista que cada ano escolar, a escola deixa de se preocupar com o lúdico para os alunos e direcionam para zilhões de avaliações nacionais. Outra pergunta, né, que é bem ampla, mas tem a ver com isso que a gente está conversando com o Eduardo, né? É muito complexo a gente falar de criar ações lúdicas, porque senão fica naquela coisa assim de joga qualquer coisa e tá valendo, entendeu? Não é isso. Uma ação lúdica tem muito planejamento, né? Um objeto, às vezes, lúdico que o professor cria, tem muito planejamento por trás, né? A exemplo do que o Eduardo falou, por exemplo. E como fazer isso contra essa corrente, né, de conteudista e de avaliação e de transformar a criança em número. Eu acho que tem que tentar não moldar a experiência da criança somente com a avaliação, com esse agir que é esperado dela, mas que façam avaliações que vão além das avaliações externas. O Rodolfo, você está aí? Está me escutando? Ele nem deu a voz dele, né? Só mandou perguntinha ali, né? Você tá vendo isso? Olha aí, então, Rodolfo, acho que a gente tem que tentar subverter um pouquinho essa avaliação externa, essa ordem do que é posto, né? E colocar o jogo como rasgar a nossa experiência negativa com o jogo, mas possibilitar experiências positivas. Né, que a gente não ache que isso é uma coisa de criança, não que isso falar que é uma coisa de criança seja uma coisa ruim, tá, gente? Não é isso, eu estou dando um exemplo. Vamos parar com essa balela de achar que brincar é só para criança. Não, tem que ser para o ensino médio, para o ensino fundamental final, para os adultos. Lembra aqueles professores representando os cientistas bebendo cerveja? Então, eu posso falar cerveja? Posso, é claro, né? Tô com adultos aqui. Mas é isso, sabe? Tentar avaliar de uma outra maneira também. E às vezes a gente pega muita coisa, isso mais com crianças, principalmente, do que elas aprenderam, às vezes, numa conversa de brincadeira. E elas sabem tanto, que às vezes é uma coisa informal para elas ali, elas não têm como aquilo sistematizado como uma avaliação, é que elas vão se ver falando daquilo. Né? É um assunto muito complexo, viu, Rodolfo? Acho que a gente não consegue resolver essa situação com o currículo, porque o currículo ele não é favorável para isso. São poucos os currículos foi ótimo. São poucos os currículos que pensam dessa maneira, né? Que propõem ações mais abertas para pensar o conhecimento. Muito obrigado. Nesse sentido, eu vou fazer a consideração aqui do Allen e depois também já da Caroline, que vai no mesmo caminho. O Allen fala que a consideração de jogo explícito e implícito faz muita diferença sobre o uso educativo dos jogos. E a Caroline
vem justamente na BNCC, que está cada vez engessando mais a autonomia dos professores. Mas as frestas existem e é nesse momento que podemos agir. Aqui tem duas coisas que o Allen falou: jogo explícito e jogo implícito. Isso aqui é eu entender mais o que o Allen falou ali. Allen, não sei se estou falando certo seu nome, viu? Que isso é muito difícil, né, de compreender o jogo que a gente não tem domínio enquanto professor. Ou seja no observatório, seja no planetário. Porque a gente quer ter o controle, isso tem muito a ver com a autoridade, a gente quer ter o controle de tudo, quer que tudo seja explícito. Mas, às vezes, se você não permitir um jogo que você não tem controle, você não vai conseguir ver essa apropriação cultural, né, de alguma área, por exemplo, por meio da criança. Muito legal essa tua colocação, fiquei refletindo aqui sobre isso. E a Carol tem um termo que ela usou aqui que eu gosto muito, que é a gente conseguir fazer a diferença por meio das frestas. Eu concordo com ela, a BNCC, ela está cada vez mais endurecendo o currículo, né, porque tem toda uma proposta política por trás, desenvolvimento histórico não é de agora, não é só a BNCC dos currículos em si, né, porque vem de uma abordagem de educação geral, né? Mas o que a gente, enquanto professor, pode fazer, seja no observatório, seja no planetário, seja enquanto família, seja na sala de aula, é tentar por meio dessas frestas, dessas coisas que a gente, o olhar externo, que a avaliação externa, que o governo, que a coisa toda que está ali manipulando, não consegue controlar. Porque dentro da sala de aula tem o mínimo de autonomia relativa do professor, aquela coisa que é pouquinha, mas que o professor consegue controlar, que o Guilherme no planetário, que a Cecília no planetário, que a Gleice no observatório consegue controlar minimamente a autonomia naquele momento. A gente não deixar questões externas nos controlar. Uma coisa que me incomoda um tanto quanto, por exemplo, são, às vezes, escolas que têm um viés mais de controle por parte dos pais, assim, mais particular, assim, não são todas assim, algumas, tá? Que tudo tem que ser totalmente controlado e o professor não pode fazer uma vírgula dentro da sala de aula sem, sabe, sem ter um aval ali. Cara, o professor tem que ter essa autonomia, assim, dentro da sala, de poder fazer ações como esta, e ele tá bem embasado, teoricamente, não é eu que tô falando, não é o Guilherme, não é a Carol, autores históricos que falam do jogo como processo de apropriação cultural há anos, né? Há muito tempo, não é nós que estamos falando. E que é necessário isso, que tem que sair desse controle total, assim, né? Às vezes precisa dessas frestas para entrar nas ações lúdicas, né? Eu gostei muito dessa colocação da Carol. Eu me empolgo, gente. Vocês me desculpem que eu não vi quase nada aqui, que vocês mandaram só as últimas aqui. Deixa eu ler mais aqui. Pessoal, Ainda temos bem que o mais Guilherme vai me perguntas. ajudando a ler. Vou lendo aqui, pode deixar. Pessoal, temos mais perguntas, podem botar no chat ou podem abrir o microfone para fazer a pergunta também. Enquanto a gente aguarda ver se chega mais alguma, eu vou fazer minhas perguntas também. Porque Vai lá, Guilherme. no planetário, para a gente, é muito nítido, né? A criança que faz pergunta e, com o passar dos anos, diminui a quantidade de perguntas até que elas desaparecem completamente na adolescência. Aí no observatório, vocês encaram essa também? Então. A disposição de interagir, a disposição de se expor, tudo isso desaparece. E de tentar entrar naquilo que você está tentando criar, né? Você está tentando fazer alguma... você se vestiu um dia do mago dos... Mestre dos magos. Mestres, né? Que é? Da Caverna do Dragão, não foi? Foi você que se vestiu? Sim. Então, cara, isso pra... Gente, eu sou adulta, mas eu acho isso incrível, poder ali, cara, representar um desenho da infância, um negócio legal, sabe? E quanto mais cresce, menos tem esse envolvimento, esse interesse. E essa fala, gente, que a gente conversou aqui já, e o professor Guilherme está trazendo,
é do que a gente compreende enquanto humanidade atualmente, porque o brincar, o que a gente tem pelo brincar, o que a gente compreende pelo brincar? Porque o brincar é como se ele fosse renegado às crianças, como se fosse uma coisa que não é de todas as pessoas, como se fosse uma coisa não interessante, sabe? E por isso que eu gosto do Walter Benjamin, que ele fala assim, vocês falam que o brincar é das crianças, que tá lá jogado? Mas não, é ali naquilo que está jogado, nos restos, que a criança vai conseguir subverter aquilo que está posto, que vai pegar uma pedra e que ela vai achar a coisa mais linda do mundo, mesmo que para o adulto seja insignificante. A gente perdeu essa capacidade de olhar para uma pedra e achar que aquilo ali pode ser um mundo, né? Um micromundo ali dentro daquela pedra. Aí, o que a gente está fazendo? Tá faltando ações que nos insiram no mundo do lúdico, né, da imaginação, da criação, para não chegar num observatório, num planetário acontecer isso, né Guilherme? Para a gente só fica mais evidente porque todas as idades passam por nós, né? O professor, às vezes, ele está restrito àquele nível escolar e daí ele não consegue fazer esse comparativo de séries iniciais, finais, médio, como por nós passa todo mundo, né? A gente consegue ver bem claro que como vai desaparecendo essa capacidade de interagir, disponibilidade de interagir na exposição e tudo mais. Mas com relação a isso, Guilherme, eu lembro que tem naquele curso lá em Chapecó, teve 2 professores, eram um de biologia e um de física. Eles davam aula para ensino médio, eu não lembro se era segundo ou terceiro ano do ensino médio, e eles estavam com um assunto que era nascimento de estrelas. Essa era a temática que eles pegaram para criar alguma coisa, alguma situação. Eu lembro que foi uma das ações que mais me arrepiaram, assim, isso que você sente aquela coisa acontecendo, sabe? Eles criaram um momento assim que todo mundo conseguiu entrar dentro da história. Todos os professores que estavam ali conseguiam entrar dentro da história da criação daquela estrela. Aí ele fazia as pessoas interagir, eles dois, né? Fechava os olhos, e quando nascia, encostava na pessoa, a pessoa tinha que falar o que era, se era uma estrela, uma gigante vermelha, se era uma estrela azul, se era uma estrela amarela, como que era, e tinha que dar as características da estrela. Mas era um momento assim arrepiante, porque você esperava o momento do teu nascimento. Porque você tinha que ser encostado para nascer enquanto estrela, assim, fazia todo um contexto, né? Então, cara, isso é quando ele sente. E nós adultos sentimos aquilo. Imaginou se isso vai para uma sala de aula, né? Tipo, isso é muito legal. Isso foge do que se espera, né? Pessoal, mais alguma pergunta? Se não temos perguntas, eu já começo agradecendo de novo a Gleice. Muito obrigado. E já chamo o Dante para aquele spoiler básico que a gente dá do nosso próximo encontro da próxima quarta-feira. Olá. Olá, boa noite. Boa noite, boa noite. Parabenizar a apresentação da Gleice, antes de mais nada, né? Muito boa, muito legal. Muito esclarecedor em diversos âmbitos, diversas perspectivas. E convidar a todos à próxima apresentação, né, minha, onde eu vou falar de algumas possibilidades onde eu fiz na minha pesquisa de mestrado para se ensinar astronomia na educação infantil. E essa astronomia, já um leve spoiler, astronomia específica, astronomia observacional. Como ensinar astronomia observacional em período diurno para crianças da educação infantil, né? Então, vamos ter algumas surpresas aí, eu vou mostrar um pouquinho qual foi a lógica que eu utilizei para buscar essas possibilidades e, é claro, falar como foi a aplicação, os erros e acertos que eu tive aí nessa pesquisa de mestrado realizada. Ok? Obrigado aí. Obrigado, Dante. Obrigado a todos. Obrigado, Gleice, mais uma vez. Eu que agradeço, Guilherme. Todo mundo que participou, a vocês pelo convite também. Foi um prazer estar aqui. Obrigado a todos. Nos vemos na próxima quarta-feira.